Olá, gente! Segunda temporada do Resident Cast. Eu sou Martina Duarte, sou médica formada pela Universidade de Pernambuco. O objetivo do nosso podcast não é só para a gente reforçar, é trazer médicos residentes das mais diversas especialidades para contar um pouquinho das suas histórias, como é que escolheram aí a sua especialidade, como é que conseguiram a sua vaga. E a nossa convidada de hoje é Lídia. Um prazer ter Lídia aqui. Eu fui doutoranda de Lídia quando ela era cirurgiã geral, quando ela fez cirurgia geral. E hoje tem uma história aí, já deu uns passos a mais e tem uma história para contar para a gente. Lídia, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso ter você aqui. Obrigada. É um prazer estar aqui também. Se apresente aí pra gente, como é que você chegou em Recife? Como é que você decidiu por ser médica? Conte aí um pouquinho da sua história. Isso aí é uma história longa. Vamos lá. Eu nem sempre quis ser médica. Na verdade, eu não queria ser médica. Caramba. Eu tenho um irmão que é médico, mas a minha vida toda ele dizia, não, você tem que fazer direito. Medicina, não faça. Eu vou dar uma surra de estetoscópio se você fizer Meu medicina. Deus, que não é muito habitual, né? Geralmente Não. Os médicos estimulam os parentes para serem médicos. Meu pai, ele trabalhava com construção, assim, não fez nem faculdade. Minha mãe, ela fez letras e não tinha ninguém na área, só esse meu irmão, meu outro irmão fez administração. E aí ele sempre me botou para que não queria medicina de jeito nenhum e botou na minha cabeça. Na verdade, muita gente botava na minha cabeça que eu devia fazer direito. E aí eu fui até o ensino médio com essa história de direito. Que eu argumentava muito bem. Todo mundo diz essa história, né? Meu Deus, tinha isso também. Acabei de lembrar, eu tive isso também. Que você fala bem, argumenta bem, e por isso você deveria fazer direito. Eu entendo muito bem. Tava lá, direito, tudo certo. E quando chegou no ensino médio, na escola que eu estudava lá em Mossoró, pouco antes do ensino médio, tinha uns laboratórios de química, física, biologia. E naturalmente eu tinha muita aptidão para os de biologia, me chamaram para ser monitora e a gente tinha umas práticas mais voltadas para a medicina mesmo, de DNA, de sacar coração de boi, coisas assim que eu não sei nem se tem hoje em dia mais, mas tinha naquela época. E aí eu acabei indo mais para esse lado. Cheguei para esse meu irmão, disse, olha, eu acho que vou fazer medicina. Eita. Ele já era médico nesse momento que você ainda ia decidir? Ele já era médico cardiologista. Porque também foi como se diz a raspa do tacho. Meus irmãos são bem mais velhos. Aí... Você foi o brinde do Kinder Ovo. Exato. Eu nasci, o do meio tinha 13 anos e o mais velho já tinha 18. Então ele estava na faculdade já. Aí nessa época ele já era cardiologista. Ele fez até aqui em Recife também, no HC. E aí... Ele ficou tentando, não, faça direito, férias remuneradas, não sei o quê, mas eu queria. Aí ele ainda me levava de vez em quando para acompanhar ele assim, para ver se eu queria desistir, mas realmente... Fez foi querer mais. O que me fez escolher não foi nem tanto por ele, mas eu sempre tive uma necessidade muito grande de me sentir útil para as pessoas. E eu encontrava muito isso na medicina. Massa. Que até hoje... é o que me dá forças quando eu tô cansada, assim, mesmo num dia péssimo de residência. Se, sei lá, eu conseguir pegar um acesso num paciente, nem que seja um periférico, que ninguém conseguiu pegar, eu fui útil e aquilo ali já ganhei meu dia. Que massa. E aí fiz, decidi por medicina. Isso você não é daqui, lá em Mossoró. No Rio Grande do Norte. Capital do semiárido. Meu Deus. Aí, lá é o interior do Rio Grande do Norte. Uhum. Então, assim, não é muito interior, mas é o interior. Aí, fui no terceiro ano estudar em Natal. Fui morar na casa de uma tia, fiz o terceiro ano lá. Não passei no primeiro vestibular, não passei no segundo, passei no terceiro. Que foi quando eu conheci Lucas até. Olha aí, Lucas já foi nosso convidado aqui. Pois é. Maravilhoso, inclusive. A gente passou junto na faculdade, se conheceu. O destino, né? Tinha que ser. Foi. E começou a namorar no primeiro período. Meu Deus, a faculdade inteira tiveram que se aturar. Era o medo do povo da sala se acabasse. Meu Deus. Mas até agora tá dando certo. Que bom, que bom. E aí, formaram juntos. Como é que vocês pararam aqui em Recife? Como foi essa vinda? Cara, então, a gente se formou... vou começar assim, eu sempre fui uma pessoa muito metódica, muito que adorava planejar.
Mas... Dá pra ver nas suas redes sociais, que eu acompanho. Você acorda 4 horas da manhã, aí bota a listinha. Eu passo o dia ansiosa para a próxima atualização, que ela vai ter conseguido fazer tudo. E eu nunca consigo postar, porque a gente chega tão tarde. Mas Não dá pra viver, não dá pra postar tudo não que vive, consigo, porque é coisa demais. Mas tô gostando também de ir atualizando lá. Mas aí, sempre muito planejada. Eu disse, não, vou me formar, vou fazer prova. Nunca cogitei outra hipótese. E Fazer residência era óbvio, então. óbvio, pra mim. Tava decidida. E levei Lucas junto nessa também. Muito bem. E aí, ia fazer prova. Em 2020, eu ia me formar. Eu tava decidindo vestido, tava comprando um copo muito bonitinha, fazendo um cursinho preparatório e tal, estudando muito. Aí veio a pandemia. E aí o internato parou na zero. O mundo veio e disse, não é bem assim. E aí eu acabei mudando muitos planos, no sentido assim, tudo saiu do eixo. Mas continuei com foco no fim do ano de fazer prova. Eu planejava muito ir para São Paulo, queria muito fazer as provas de São Paulo, e Lucas, que era meu namorado na época, queria muito fazer aqui no Nordeste. Então a gente meio que se dividiu entre as duas provas. E nesse momento você já queria vascular? Não, assim, nesse final já, mas... Não foi sempre vascular. Não foi sempre vascular, na verdade. Como não foi assim? sempre cirurgia. Conte para mim. Eu acho que todo mundo no começo da faculdade diz, você é neurocirurgião. Eu vi um dia desse um meme, que no primeiro período todo mundo quer ser neurocirurgião. Tem muito isso, realmente. Mas pensei, você teve essa fase? Só no primeiro período, passou rápido. Foi rápido. Devaneios, loucuras. Aí, depois eu queria clínica. Eu tive umas experiências com alguns cirurgiões mais antigos. Eu disse, cara, não, é açougueiro. Não, Deus me livre cirurgia. Eu gosto de paciente acordado, eu quero falar com o paciente. Olha onde ela foi parar. Não quero de jeito nenhum, nunca que eu vou fazer cirurgia. E aí eu acabei passando na faculdade, pensei em reumato, pensei em neuro, fui indo para neuro. Entrei no internato com neuro, focadíssima na neuro. Neuroclínica. Neuroclínica. 100%. 100%. Adorava, tinha livros extras de neuro, assim, que eu estudava à parte. E pedi meu internato optativo em neuro, um mês em neuro. Era isto mesmo. Eu fazia faculdade em Mossoró, pedi para rodar um mês em Natal, lá no Onofre Lopes. E só que antes disso, eu rodei cirurgia. E eram 4 meses de cirurgia no internato. E o que aconteceu nesse... E aí, chegaram cirurgiões novos em Mossoró. Pessoas novas, com uma mentalidade totalmente diferente. E uma forma de tratar o paciente muito diferente, porque eu acho que a gente tem muito essa imagem que cirurgião é muito bruto, não liga para o paciente. Esse preconceito, né? Exato. E aí a gente começa a ver pessoas novas que se formaram, que estavam agregando muito no serviço, que estavam... quebraram totalmente essa minha visão. Me marcou muito um plantão de noite, que chegou uma paciente em sepse, era meia-noite por aí. Chegou uma paciente em sepse, tinham 2 plantonistas que eu acompanhava muito, um era procto, outro era vascular. Olha aí a vascular. Aí a vascular aparecendo aí. E aí chegou essa paciente muito mal em sepse, abdômen tábua, botou na sala, e tava várias perfurações de intestino e tal. Foi a noite inteira a cirurgia e a gente saiu de 5 horas, 6 horas da manhã, sei lá, pra evoluir 1 hora depois. Só que eu fui evoluir 1 hora depois da paciente, pouco tempo depois, e ela tava ótima. Plena. Resolveu diretamente o foco, né? Esse é o poder da cirurgia. E aí foi cara, que bacana. Como foi isso? Aí pegou meu coração. Aí tive uma pequena crise existencial, porque... era neuro 100% e de repente cirurgia. Aí foram a outra metade dos 2 meses do internato, que na minha faculdade é de 4 em 4 meses.
pensando, refletindo. O Lucas, que era meu namorado na época, dizia, você E não vai... Seu, né? Você não vai estar mais em casa, não vou lhe ver mais, como é que você vai fazer isso? Eita. Mas aí não teve essa queda por neurocirurgia, não? Porque você queria neuro e agora cirurgia. Mas neurocirurgia não era uma opção. Você gostava de barriga. Eu Meu queria Deus. o bucho. Como se diz. Jesus amado. Eu queria a barriga. E isso no internato, no internato. Fechou, então. Ficou Foi. Decidida por isso. Terminei o internato de cirurgia decidida. Só que ainda tinha uma Meu optativa Deus. da neuro. Fui Foi fazer pra neuro. porque já tava lá. Foi ótima experiência. Mas só isso mesmo. Só isso mesmo. Foi bom. Mas... E aí terminasse essa parte do internato, estava decidida que queria cirurgia. E aí vocês caíram em Recife de supetão. Foi. Meu Deus do céu, sem conhecer nada. Foi. A gente veio, e foi um ano, foi de supetão mesmo, porque foi um ano que a prova, ela foi depois por causa da pandemia. Sim. E o resultado saiu bem perto do começo da residência. Então, a gente acabou vindo pra cá já de vez, já pra procurar um apartamento pra alugar e ficar. E aí, nesse momento, você passou no HR e Lucas passou no Oswaldo Cruz. Exato. Você não conhecia o HR, nunca tinha ido. nada. Menina, tu imagina, eu nunca tinha ido no HR. Meu Deus. Eu lembro de a gente, um pouquinho antes da residência começar, se encontrou lá. Eu mandei mensagem pra Levi, o pessoal dizendo, a gente vai se encontrar no 7º Norte. Eu disse, minha gente, o que é isso? 7º Norte. Eu não sei o que é esse nem por onde entra. O tamanho disso. Mas aí... E aí, como é que foi a experiência enquanto residente geral? Cara, foi... Era o que você esperava? Foi, acho que mais do que eu esperava. Foi maravilhoso. Na época, eu acabei botando o HR como minha terceira opção. Não conhecia os hospitais aqui, eu botei pelas classificações dos anos anteriores. Mas eu já botaria em primeiro lugar, tranquilamente. Aqui, quem conhece o HR, quem vive a experiência da HR, aqui, odeia ou ama. Aqui Ela a gente ficou não assim, fala do HR. Mas foi... Eu me senti que eu me tornei principalmente médica lá, quando eu comecei na cirurgia. Naquele hospital, transforma você. Não tem como sair do HR sem se mudar. E aí, aprendi muito. Eu, tanto na prática, quanto pré-operatório, pós-operatório, parte clínica do paciente, de tanta coisa lá, não sei nem mensurar. Mas foi fantástica, superou minhas expectativas absurdamente. Me sinto plenamente realizada como minha residência de cirurgia geral. Perfeito. A gente vai chegar mais nessa parte da residência. Queria voltar só um pouquinho, que eu mesma atropelei. Essa parte da preparação. Você queria residência de neuro e você queria fazer em outros lugares, como você já falou, você fez prova fora. Residência de neuro é uma residência concorrida, né? Uma residência muito visada. Como é que você se preparava para esse desafio de ser aprovada? Você queria emendar a faculdade com a residência, você disse que era um caminho óbvio para você. Como é que tu conseguia aí juntar internato com essa preparação? Então, começou que minha faculdade teve greve um pouco antes do meu internato. Caramba. Aí eu, a louca do planejamento, disse, eu vou aproveitar e vou começar o cursinho, porque tem um cursinho preparatório que são 2 anos. Sim. Então, eu vou começar um ano antes. Isso vou aproveitar tu tava no a greve. 4º ano da faculdade. Meu Deus Eu vou aproveitar a greve, vou fazer o cursinho para começar. Eu vou estudar esse ano que eu consegui, que eu vou acompanhando junto com eu acho que era o fim do 7º ou 8º período. Vou acompanhando junto. E aí, no ano que vem, que era o 5º ano, eu ia só revisar. Meu Deus. E no 6º ano, eu iria fazer o último ano. E aí? Eu fiz isso. E Deu você e certo. Lucas fazer também. Meu Deus. Passaram a greve estudando. Não foi. Aí a gente começou a greve, a gente aproveitou esse período. E eu realmente achei muito bom, porque no 2º ano eu consegui conciliar melhor com o internato, porque eu já não tinha aquelas aulas tão longas para assistir. Eu estudava mais por conta própria, focando muito em questão e conteúdo. Então, eu meio que organizei o meu estudo de acordo com os meus rodízios do internato. E o de Lucas. E o de Lucas, com certeza. Porque eu que organizava demais. muito. Meu Deus. E aí, tipo, como esse ano eu não tava dependendo do cursinho, se eu ia rodar GO, eu tava vendo tudo de GO. Agora e eu batia foi muito bom, né? tudo daquilo ali. Foi realmente assim, foi uma coisa que não dá pra se reproduzir fácil, porque realmente começar no 4º ano é complicado, mas no seu contexto foi como uma luva, né? Pois é, e aí eu era muito essa pessoa muito
metódica, muito planejadora e eu acho que era até uma menina que eu segui no Instagram, Laís, Foco nos Estudos, ela tinha feito a mesma coisa. Aí foi daí que eu tive ideia, fiz, deu certo. Ótimo. Assim, senti que foi bacana, porque uma coisa que eu queria muito era aproveitar o internato. Eu acho que é um estudo diferente. Estudo de internato e estudo de prova de residência. E desse jeito eu senti que eu consegui conciliar. Sem prejudicar o estudo do internato. Sem prejudicar. E aí, no 6º ano, tu chegou com o teu cursinho terminado. Cheguei e aí ia fazer só o 2º ano do cursinho, Sim. né? Que aí eu ia voltar para as aulas Sim. e tudo mais. Aí, nesse tempo, foi quando eu realmente quis focar mais no 6º ano. Eu estudava ainda pro internato, mas o foco principal era bater minhas metas de questões, de tudo. Toda semana eu tinha prova. Nos anos anteriores, como eu tinha começado antes, eu fazia uma prova por mês ou uma prova a cada 15 dias, mas sempre fazendo prova para ir me habituando. Mas no 6º ano mesmo, todo fim de semana era uma prova. Ô, Lídia, mas tu fez várias provas em vários lugares. E metódica como você é, como é que você organizava para estudar para todas as bancas? Tu tinha, tipo, uma ordem de prioridade, por exemplo, eu quero mais Unifesp do que Fortaleza. Como é que tu organizava isso? Já que tu fazia tantas provas. Isso foi uma coisa que eu sinto que foi uma falha muito grande, uma falha assim, entre aspas, que hoje eu faria muito diferente, que naquela época eu queria bater todos os assuntos, estudar e saber tudo de todas as bancas, porque assim eu me sentiria preparada para qualquer uma. Mas hoje em dia, com a maturidade, a gente entende que você tem que ser mais objetivo no seu estudo, principalmente quando você está falando de uma prova que abrange tanta coisa. Sim. E aí eu acabei que eu não focava tanto em provas assim, eu ia estudando, batendo os conteúdos e fazendo pelo menos 120 questões de cada assunto, e se eu precisasse fazia mais nas revisões, e aí... E quando chegava na véspera das provas, aí eu ficava só revendo as provas, estudando pelas minhas anotações, que eu sempre corrigia, fazendo tipo um caderno com erros, comentário, né? De cada questão. E aí eu ficava só naquelas provas. Perfeito. E aí, organizou a agenda para conseguir fazer várias provas, fosse aprovada aqui em Recife e Fortaleza. Como é que tu decidiu aí? Tu conhecia o de Fortaleza? Conhecia Fortaleza, mas aqui em Recife saiu o resultado primeiro. Ah, foi isso, você já tinha comentado, assim, do que eu tinha escutado da restauração e do hospital que eu tinha passado em Fortaleza, a restauração parecia me oferecer mais do que eu queria. E como o Lucas, que a gente já estava casado quando passou, a gente se formou, se casou e já veio casado para cá. Ele queria estar fazendo infecto, então o Oswaldo Cruz é uma referência... Sim, nacional. De infecto. Aí não teve... Ficou a decisão. Foi. E foi ótimo no final das contas. Ótimo. Lídia, falando um pouquinho sobre a residência de cirurgia, porque assim, a gente sabe que é a residência mais puxada que tem. Realmente, assim, é muito difícil. Eu fui doutoranda de lá do serviço que você estava. É uma exaustão, literalmente. E vocês são muito exigidos, muito cobrados. Como é que você lidou com isso? Você já estava esperando que fosse assim? Foi mais leve do que tu imaginava? Foi mais pesado? Começou que quando eu passei no HR, as pessoas olhavam para mim e diziam assim, vixe, você vai para o HR? Eu disse, meu Deus, porque eu não conhecia lá. E aí eu fui, a gente já nem escuta imaginava. Justamente isso que tu diz, é muito pesado, é muito intenso. E eu fui bem aflita, mas eu acho que acima de tudo, o que tornou minha residência 500% melhor e suportável e que eu terminei foram meus iguais. Caramba, eu tive muita sorte, assim, de encontrar iguais maravilhosos. Então a gente se ajudava muito. Eu acho que no HR em específico, a gente tem muito trabalho, é muito exaustivo, mas também é pela demanda do serviço, do hospital, que é muito serviço. Mas eu nunca senti meus staffs fazendo demandas supérfluas só para fazer a gente sofrer, porque residente tem que sofrer. Não era isso, era realmente muito trabalho, porque não tinha outra alternativa.
Exato. E aí, não senti muito. Eu esperava ser bem pior da parte dos staffs. Isso aí foi bem melhor do que eu imaginava. De coisas que eu já escutei horríveis de residências. Sim. E eu sempre vi o residente da neurocirurgia lá, tomando soro, passando no hospital, bem cansada. Eu dizia, então podia ser pior. Podia ser pior. Tô ok aqui. E Mas- Lídia, e como é que, e da parte assim, de ser mulher na cirurgia, tu acha que isso já ficou pra trás ou ainda rola algum tipo de preconceito? Eu acho que vem melhorando bastante. Vem melhorando, mas ainda existe. Ainda existe. É mais velado, então a gente finge que não tá escutando. E eu acho que o que tá mais quebrando isso é justamente cada vez mais mulheres estarem fazendo cirurgia, falando sobre isso, e outras pessoas se inspiram, e cada vez mais eu vejo o tanto de mulheres que antes não faziam e agora fazem, porque já se você levar para outra época, eu não tive nenhum staff mulher no HR. Você tava lá, não tinha nenhum staff mulher. É uma coisa meio assustadora até, né? Porque é um serviço referência como o HR. Pois Tem é. vários staffs, não tem uma mulher. Tipo, por que não? Se tem tantas cirurgiãs incríveis, por que não ter espaço para elas? Pois é. Aí entrou, inclusive, uma agora, que é a doutora Que coisa Clarissa, boa, que né? eu era louca que ela entrasse quando eu era residente. Perfeito. Tu tá com invejinha das meninas que estão tendo ela agora. Mas... E na vascular eu tenho um staff mulher só. Veja, né? Então, assim, eu acho que essa geração já vem diferente dessa dos nossos staffs, porque Sim. na minha turma da geral éramos 6 residentes e 4 eram mulheres. E na minha turma da vascular, Maioria, né? maioria, somos 4, 2 R1, 2 R2 e são 3 mulheres. Então, vem mudando esse panorama. Que massa. E eu acho que isso é o principal. Sim, é verdade. E em breve nós teremos um cenário mais propício. Agora, Lídia, como é que se divide mais ou menos a residência de geral? Tu teve contato com a vascular em que ano aí, pra tu ter essa... Ou tu já pensava na vascular desde que entrou na cirurgia? Eu já pensava na vascular e na procto. Porque por tu causa teve aquela do- experiência, né? Do Exatamente. internato. Esses 2 preceptores que eu fiquei encantada. E aí, no R1 da geral, a gente roda tanto procto como rodízio externo no Já varão. no R1, é? No R1. É pra dar uma respirada. Vou sair um pouquinho da... É pra gente... Pra ver se sobrevive. O rodízio é pra descansar. Meu Deus. Aí a gente rodou procto Já no no varão, R1, no R1. É um mês. É um mês. E vascular no português. Que vocês não fazem nada, né? Porque, tipo, o R1 de geral, o que é que o R1 faz, assim, no começo da residência pra estar em procto ou em vascular? Pois é. Nada, não, né? Não. É o que eu imaginava. A gente vai, tem o conhecimento, ajuda Mais nas teórico, burocracias, ajuda a instrumentar. Mas Às vezes ainda não tem mão de nada. não tem cirúrgico. mão de nada. A gente não bota a mão na massa mesmo. A gente fica aprendendo lá, de vez em quando, dependendo do residente, deixa pra gente fazer um procedimento mais simples e tudo mais. Mas é mais só isso. observar mesmo e aprender, entender a rotina, ter noções gerais daquela especialidade que a gente consiga levar para geral, que isso aí eu acho que é o que a gente acaba ganhando mais. E aí eu rodei vascular no português, que é o hospital que eu faço residência hoje. Olha aí os pontos se ligando. Tudo se ligando. E foi por aí que eu excluí a procto e fiquei na vascular. Já no primeiro ano de cirurgia geral. Mas aí eu acabei me apaixonando pela digestiva, É o que, menina? no HR. Meu Deus do céu. Isso no R1 ainda. No R1 tem algumas pontadas, mas no R2 eu fiquei louca por digestiva e foi outra crise existencial entre vascular e digestiva. Botei pra rodar meu optativo da cirurgia em vascular pra Tirar a conseguir dúvida. decidir. Foi. E aí, o que é que te chamava mais atenção, assim, digestiva? Eu amava. Tudo. A técnica cirúrgica, os casos e etc. Exatamente, eu amava. E como é que tu conseguiu decidir pela vascular, no final das contas? No fim das contas, conversei muito com vários staffs, tanto da vascular quanto da geral. E eu não consegui decidir. Eu botei metade. Tu jura? Meu Deus! Tu fizesse mais de uma prova, então. O Enari eu coloquei pra digestiva e porque eu queria muito ser residente de um staff lá do HC, então eu queria fazer digestiva com ela. E eu botei o CSPE, que é o que tem o
do português, que era o que eu queria fazer vascular. Botei vascular. Meu Deus, e foi como assim? E aí eu Se deixei... tu passar nos dois... Não, passei só. Era o Graças que a era pra Deus ir, eu então. passei Se só tivesse em... passado nas duas, imagina. Aí meu plano tinha ido por água abaixo. Meu Deus, você é metódica mesmo, valendo. Muito. E aí, residente vascular, como é que é a experiência? Porque, assim, é uma especialidade que a gente não conhece. Você teve aí essa sorte de rodar vascular no internato. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente não roda vascular no internato. Então, a gente não tem praticamente nenhuma vivência. Tanto que eu tava te perguntando no off, coisas assim que realmente a gente não sabe. E entra meio que totalmente no escuro daquilo. Aí conta pra gente o que é a cirurgia vascular, as áreas que tem de atuação, como é que funciona a residência. É tão puxada quanto a residência de geral? Então, é um pouco mais puxada que a da geral. Meu Deus, e tem como? Eu achei meu primeiro ano da vascular mais difícil que o da geral. Caramba! Assim, são demandas diferentes. Mas quando a gente tá na geral, são mais residentes, tem doutorandos para ajudar, que na vascular a gente não tem. Quando a gente tá no R2, aí volta a ser R1, tem essas dificuldades. Então, a gente sofre com isso. E no meu hospital da vascular, a gente saía muito tarde e chegava cedo, ainda bem, porque a gente tava operando, era muita cirurgia. Só que aí, quando você é R1 e tem muita cirurgia, você tem que estar em todas, você ainda tem que dar conta da enfermaria sozinho. Os pacientes E têm que ser aí, evoluídos. exatamente. Aí que fica bem pesado. Porque somos 2 R1s e 2 R2. Mas é um pesado, ok, que dá para você levar, mas não é fácil. Assim, quando você entra na vascular, porque na geral vocês passam pela vascular, mas não é nada muito aprofundado. Se considera, os staffs consideram que vocês entram assim, tipo, para aprender do zero mesmo. Porque é totalmente diferente ali daquela parte. A técnicas e etc. O manuseio cirúrgico, sim. Mas as particularidades da vascular é começar do zero mesmo. Começa do zero. Pegam na mão de vocês e ensinam do zero. E começa do zero. A parte que a gente aprendeu na geral é super importante, mas é a base. E aí a gente vai, porque fio é diferente, porta-agulha é diferente, instrumental é diferente. E aí a gente vai, até porque a vascular ela é muito ampla. Sim. Então a gente vai desde a parte do paciente renal, que a gente faz confecção de fístula, que é uma super delicada, uma cirurgia super delicada. A gente passa pela parte endovascular, de arteriografia, de angioplastia, procedimento de prótese de aorta endovascular, colocação de catéter também para diálise, tudo isso, que a gente não tem essa vivência na geral, então vai do zero. Tem também a parte das cirurgias arteriais abertas, bypass, até a aorta, tudo isso, que a gente também não tem essa vivência. Então, o R1, ele vai de pouquinho em pouquinho, se familiarizando e pegando alguns procedimentos menores, mas a gente já começa a operar desde o R1, que é diferente da geral, que a gente ia pegando, tinha os procedimentos do R1, mas a gente não operava mesmo no R1. Na vascular, não. Vai começando, vai aprendendo, mas lá pro meio do ano a gente já tá operando, e no fim do ano já tá operando tudo para tocar o R2. Que massa, são 2 anos. E isso. No R1, o que é o básico, assim, que vocês aprendem da vascular? O básico... Porque geralmente na geral é hérnia, né, que vocês começam por ali. Das cirurgias. E como é que funciona na vascular? Vocês conseguem ter essa liberdade, assim, por já serem cirurgiões e etc? A gente consegue ter. Primeiro, para responder essa pergunta, eu vou dar só uma explicação mais ou menos dessas áreas de vascular, né? Eu falei já um pouco. Então, quando a gente vai para a cirurgia do bypass, por exemplo, que é uma ponte, a gente vai pegar a safena para um paciente que tem doença arterial, ele tem uma obstrução ali. Então, a gente vai passar a safena, a gente faz uma ponte de safena no coração, a gente faz na perna. Então, é uma das cirurgias mais longas. Aí, no caso, o R1, ele começa dissecando a safena, enquanto o R2, um tá fazendo a anastomose proximal e o outro R2 na distal. Com o passar do tempo, o R1 já tá fazendo a anastomose proximal. Meus R1 já tá fazendo fístula agora, que eu falei. A parte de catéter a gente já coloca, as partes das limpezas, enfim, já é do R1, a gente vai, ensina e fica com eles, amputação, limpeza, essa parte mais, que não
não enche tantos olhos, né? E a gente também tem a parte de Doppler, que está começando agora na nossa residência, que era um dos pontos que a gente sentia falta. A nossa chefe escutou, isso é uma coisa que a gente acha muito bacana de lá, que a gente tem essa abertura, um canal muito aberto com os nossos staffs. Então a gente falou que sentia falta do Doppler, ela conseguiu pra gente uma máquina de Doppler. Que massa. Conseguiu uma pessoa para fazer um curso de Doppler pra gente conseguir. Que também é uma área de atuação do vascular. Que também é uma área de atuação. Perfeito. Ô, Lídia, tu falou isso agora, eu me lembrei de uma coisa. Você saiu, assim, de extremos, né? Porque o HR, e agora você está no português, então são duas realidades completamente diferentes. Como é que você enxerga isso, assim, essa disparidade, essa vivência que deve ter sido importante para você, né? Viver esses dois lados. O que é que tu enxerga, assim, de maior diferença, né, nesses dois serviços? Porque no HR vocês são tudo, né? Não, no HR eu vi residente levando paciente pro bloco, maqueiro, laboratório, tudo. E aí, de repente, copeiro, o que precisar. O que precisar, gente, ela é bombril, tudo. E de repente você chega num serviço como português que você... A gente tem comida, tem estacionamento, a gente tem... sei lá, maqueiros para levar os pacientes, tem... essas coisas básicas. A gente só é residente lá, que louco. Não, brincadeira. Mas lá, o muito bacana disso, da residência do português, é que a gente exerce a função apenas de residente. E ainda bem, porque senão a gente não ia dar conta, eu acho. Mas a gente consegue focar muito no aprendizado da gente por causa disso. A gente não tem que ficar levando paciente, não tem que ficar preso em tanta burocracia como a gente ficava. Porque, querendo ou não, a gente que fazia isso no HR. Sim. E lá tem pessoas um sistema que funciona. Mas, para mim, o que mais chamou a atenção do português é ter tudo isso e o serviço ser SUS ainda. Porque a residência da gente é toda SUS. Os pacientes da gente são os pacientes que vêm do Getúlio e do HR. Não sabia. Aí é até muito bonitinho, porque eles chegam lá, eles ficam um pouco assustados, dizendo, meu Deus, eu não tenho condição de pagar isso, o que é que eu vou fazer? Deus, eu imagino. Aí a gente, não, tá tudo bem. Então, o perfil de paciente, vocês não têm essa deficiência, é um perfil amplo, diverso. A enfermaria cheia. E pega tudo, então. Pega tudo, é exatamente a mesma coisa, como se fosse os pacientes que estão superlotados no Getúlio, no HR, a gente leva para lá. Tem essa regulação. E a gente também, até os pacientes de varizes da gente são do SUS, que tem mutirão do SUS e a gente atende. Mas essa parte de estética da vascular, vocês conseguem no SUS também? Existe isso? Meu Deus, não sabia. Recentemente, do ano passado para cá, a prefeitura fez um convênio e a gente ficou recebendo os pacientes pela secretaria só para tratar varizes. Meu Deus, que a maioria são funcionais, são tratamentos funcionais, mas, querendo ou não, é mesmo tratamento de uma variz estética. E aí também chegam aquelas pacientes que têm um grau menor de varizes, umas varizes mais simples, que é puramente estético também. Então a gente faz a aplicação, tanto de espuma quanto simples, e faz a cirurgia. Meu Deus, que massa. Não imaginava. Para você ver como a gente tem essa deficiência de saber. É aquilo que eu estava te dizendo. Talvez alguém super se encontraria na especialidade, sabe? Mas não conhece. E eu acho que é nisso que mora a beleza desse podcast, sabe? Porque leva isso para alguém que assiste. Pô, é isso que eu queria, que eu não sabia que existia, sabe? Eu, particularmente, não sabia dessa diversidade que a vascular oferece, sabe? E é muito importante falar sobre isso, trazer sobre isso e ver que você tá feliz nisso, sabe? Você tá realizada nisso. Então. E é meio que a vida vai ligando os pontos. Talvez não fosse mesmo para ser digestiva, você não tivesse tão feliz lá. Mas é massa ver alguém metódico chegando em um momento assim, agora eu vou ter que me entregar. Agora eu vou ter que deixar a vida decidir por mim, porque dessa vez não vai dar para eu programar tudo. Exatamente. E assim, é uma boa experiência, né? Esse meio que vamos ver o que vai ser. E é meio isso que tu tá vivendo hoje. É exatamente isso. E tô muito realizada, realmente, como tu falou. Que massa. Quantos serviços de vascular tem aqui, tu sabe? Além do português? Cara, tem porque muitos. Eu acho que é um dos que tem mais vagas do R+. Tem Barão, tem IMIP, tem o HR, tem o português, tem também... O Enare, né? Que no caso é o HC. O Enare é o HC, tem o H-Menum.
Eu acho que tem mais alguns que eu não tô lembrando, mas tem bastante. Acho que são uns 7. São muitos, então. E tu já pensava em de geral e direto para sub? Porque eu conhecia algumas pessoas que terminaram geral, querem alguma coisa, tipo como vascular, digestiva, mas pararam para trabalhar um tempo. Tu acha que esse tempo faz diferença ou na tua visão era isso que você planejava? Eu acho que depende muito da sua realidade. Tipo, pra mim, sempre foi do mesmo jeito da faculdade, ir direto. Muito agoniada, que eu sou. Queria ir direto, eu queria terminar logo, sabe? E eu acho muito bacana você conseguir, se puder, se valer a pena para sua realidade, porque é muito difícil voltar a ser R1. E é muito difícil voltar a ser R1 quando você já foi cirurgião por conta própria. Eita, Mas tem isso. acontece, tipo, minha R-, ela fez esse caminho pelas necessidades dela, que era o mais importante para ela, e ela tá maravilhosa na residência agora, perfeita, mas vai muito da realidade de cada um, isso aí. Eu acho tanto da realidade financeira, quanto da pessoal, quanto do que você quer mesmo, porque você já é cirurgião, você consegue trabalhar plenamente. Tem gente que se encontra na cirurgia, às vezes passa em um concurso e fica nessa. Mas eu sempre pensei em ir logo. Mas, tipo, teve uma R igual minha que até eu mesma aconselhei pra ela. Eu disse, não, tirei esse ano pra você. Vai ser melhor pra você. Né? Massa. Ô, Lídia, tu comentou aí que Lucas comentou quando você decidiu por cirurgia. Uma fala que ficou aqui na minha cabeça. Você disse, vai me deixar, não vai ter tempo, não sei o que, não sei o que. E aí a gente escuta muito, assim, que mulher tem que decidir se vai querer família, filhos ou a profissão, né? Porque aos homens não existe esse tipo de Ninguém questionamento. quem é que vai cuidar. Mas para a mulher tem isso. E eu vejo sua rotina puxada de muitas obrigações e etc. Você acha que isso é realmente verdade? Tem que escolher, a mulher precisa escolher se vai querer ser cirurgiã ou mãe, ter família? De jeito nenhum. Essa minha R- mesma, pra mim, ela é o maior exemplo, porque ela tem filho, ela tá lá fazendo vascular, ela já fez geral no hospital super pesado, e tá fazendo vascular e concilia com o filhinho dela, maravilhoso. Não é fácil. Talvez assim, um pouco mais difícil. É mais difícil. Eu acho que vai muito da tua realidade, do que tu pode esperar, às vezes não é planejado, mas nem por isso vai te impedir de fazer. Porque se você tiver com a pessoa o suporte certo, tu consegue tudo também. E até gente que não tem também consegue, mas um suporte certo, eu acho que é o que mais ajuda. Né? Porque assim, às vezes alguém que tá ouvindo a gente, principalmente mulher, tem muito isso. Eu já ouvi muito nessas especialidades cirúrgicas e etc. De, você vai ter que escolher então, porque não vai dar pra ser uma boa profissional e também mãe, também. Ou você vai ser uma boa mãe, ou você... Sim. Quem é que vai cuidar dos filhos quando de noite, quando eles chamarem no plantão? Tem muito isso, né? Exatamente, que querem colocar a gente nessa situação, né? E é como você estava falando, ainda tem, além disso, o esforço para além do normal para estar no mesmo lugar, num lugar de privilégio que a gente não ocupa, né? E por isso que eu fico muito orgulhosa, assim, quando eu vejo uma mulher como você, totalmente decidida, e brilhando, e indo, e fazendo, e mostrando, fazendo acontecer. Faz toda a diferença. Acho que inspira muito as mulheres, sabe? Porque eu vejo mulheres que estão no internato, pessoas da minha turma, inclusive, quando vai fazer o quê? Vai fazer geral. Geral, tipo assim, como se não fosse uma roupa que coubesse, sabe? Exatamente. Como se você precisasse escolher algo mais feminino, talvez. Não, achava que você ia fazer dermato. É o que tem mais escutei. Não, por que você não faz dermato? Ou até quando a gente tá na geral. Mas você fez geral, mas é pra fazer plástica, né? É sempre assim. Mas eu acho que cada vez mais a gente vem conseguindo mostrar que a gente consegue. E que não a gente não tem que caber em determinada caixinha, né? Isso é muito verdade. Vai fazer plástica. Por quê? Porque é um lugar que muitas mulheres vão depois da cirurgia. Não, vou pra vascular e é isto. E na vascular você já disse que tem outras mulheres também que estão com você. Muito massa. Lídia, voltando aí mais um pouquinho para aquela parte da preparação, me chamou a atenção. Você disse que é muito metódica, muito organizada e etc e tal. Durante essa preparação toda, e essa preparação para vascular também, que não deve ter sido muito fácil. Você precisou estudar estando na residência, porque você queria emendar. Como é que você lidava com as questões, assim, de saúde física, saúde mental? Tinha tempo para parar? Hoje eu vejo que você tá aí tentando, se esforçando. Mas isso sempre foi uma realidade para você? Essa parte importa, porque R1 de cirurgia geral, por exemplo. E aí, dava para fazer? Tinha vida? Não. Não tinha como. Não tinha como.
foi uma parte realmente que ficou muito de lado. E, querendo ou não, a gente acaba, às vezes, compensando no que dá, na comida. E aí me descuidei total. Eu era do mesmo jeito que eu era metódica com os estudos na faculdade, eu era metódica com atividade física, alimentação e tal, bem regradinho, mas eu acho que são fases. E era o melhor que eu conseguia fazer naquela época para eu ser a melhor residente que eu consegui ser naquele momento. Tem gente que consegue conciliar, Ótimo. mas não foi minha realidade. E eu sou bem tranquila com isso, porque foi o que eu consegui fazer para eu também conseguir me manter bem, porque eu não ia conseguir chegar em casa, passei o dia longe de Lucas, vou chegar em casa, vamos comer uma salada nessa sexta-noite, que eu cheguei muito mal, porque eu levei um esporro do chefe. Não rolava isso. Então, sendo bem honesta, tentei durante o primeiro ano da geral, não abdiquei totalmente, eu tentava, mas não consegui. No segundo ano da geral, consegui me cuidar mais. Bem melhor, encaixar, né? conseguir encaixar. Mas aí no primeiro ano da vascular, também não. E aí lá no português tem comida toda hora e a gente chega muito cedo, sai muito tarde. Agora no R2 da vascular que eu tô tentando adaptar e conseguir botar, porque é uma prioridade. Assim, a gente acaba se descuidando e a saúde tem que estar também em primeiro lugar. Então, quando ficou plausível que eu podia chegar um pouco mais tarde no hospital, eu tô acordando mais cedo para fazer uma atividade física, tô levando minha comidinha, minha marmita, porque todo dia lá no almoço tem batata frita, aí Caramba, é muito difícil. tentador. Eu imagino. Ai, tô tentando. Muito bem. Ô, Lídia, e essa parte do R3, se preparando para vascular, voltasse a fazer aquelas tuas organizações da época do internato, fazendo prova e etc. Você já sabia que você queria emendar com a residência, não sabia exatamente para o quê. Isso te influenciou, te dificultou para estudar? Porque, assim, as duas provas eu acho que são igualmente difíceis, a vascular e a digestiva. Então, não saber o que queria foi um problema ou conseguisse estudar bem? Não, isso... Sendo R3 de geral. Não foi tão fácil. Na verdade, é bem mais difícil do que do internato, porque a gente tem muitas atribulações, chega muito cansado. Mas, ao mesmo tempo, eu já tinha uma maturidade que naquela época eu não tinha. Então, meu estudo foi muito mais focado. Meu estudo foi muito de questão, foi muito voltado para a prova daqui, porque eu queria fazer aqui, isso sem dúvida nenhuma. Eu até queria muito que tivesse um cursinho do R+, do médico. Meu Deus, fica aí o pedido pro Fica a chefe dica. registrado. Eu queria Muita gente pede isso. Eu falava, quando eu via, eu tinha um staff lá do HR que trabalha aqui também, eu disse, vai abrir um curso de R+, eu queria. Mas aí eu fiz totalmente voltado para cá, peguei as prevalências dos assuntos e estudei totalmente voltado para a prova daqui. E tanto que teve assuntos que eu estudei 3, 4 vezes por questão, nunca peguei para ler bonitinho. Eu lia quando eu precisava para residência, para vida prática, mas para a prova era questão e comentário de questão e correção, bem objetivo e flashcard. Eu acho que é uma coisa fantástica, flashcard. Que massa, né? E tu fazia os teus próprios flashcards? Ou tu usava digital? Na preparação para o acesso direto, eu tinha uns flashcards que na época tinha um cara do Instagram que vendia uns flashcards prontos. E aí eu usava esses que tipo, tinham um resumo de todo o conteúdo. Mas eu tava até falando com uma amiga minha um dia desse, faz teus flashcards, porque tu vai aprende já fazendo também. Você aprende. E tem... Os flashcards que alguém vai fazer não tem as suas dificuldades. Você tem que fazer seus flashcards de acordo com as suas dificuldades. Sim. Com aquelas coisas que você sabe que você esquece com mais frequência, com aquelas decorebas que você esquece com mais frequência. Sim. Então, eu sempre fazia isso. Me ajudou muito que eu tinha o GoodNotes no iPad e ele já tem o formatozinho do flashcard. Sim, aí eu tirava, às vezes, print de uma tabela que eu já colocava como a resposta e escrevia pergunta assim, bem rápido, ou copiava, sei lá, critérios de não sei o quê. E já botava a tabelinha, porque eu gastava pouco tempo fazendo, porque muita gente diz que não quer fazer flashcard porque... Pra não perder tempo.
Demora muito. Aí você driblou essa Mas eu dificuldade. consegui, porque também eu não tinha muito tempo. Meu Deus. Mas, além disso, uma coisa que eu nunca abri mão foi a prova toda semana também. Que massa. E Foi o que você eu já disse que mantive. queria fazer aqui mesmo, não era uma opção fazer fora. Se acostumou totalmente com a cidade. Totalmente. E já é fã daqui, não vai voltar mais pro Ceará. Não, claro que eu Rio volto Grande do para Norte. Mossoró. Vai voltar. Adoro Recife, Meu adoro Deus. Pernambuco, mas meu coração é de Mossoró. Meu Deus. E assim, uma área boa, né? Porque esses interiores são boas áreas de... E Exato. agora, sabendo dessa variedade que tem da vascular, você já conseguiu se encontrar mais ou menos para onde é que vai? Dentro da vascular, nesse mundo de opções. Eu amo a parte do paciente renal. Parte de fístula de catéter é uma coisa que eu quero muito fazer. Que massa. Gosto de todas as outras partes, mas essa é uma parte que eu quero muito seguir. Não tem como fugir da parte venosa, que é a maior demanda da vascular, seja a parte de Doppler, que também é outra parte que eu quero muito investir, mas a demanda venosa principal é varizes, seja estética, seja funcional, é outra parte. Mas a parte de endovascular, não pretendo tanto ir para essa parte. E trauma, também tem esse detalhe, a Sim, vascular verdade. ainda tem o trauma, que eu consigo unir o meu gosto da geral Que você gosta muito, sim. com a vascular. E aí, tanto que eu já tô dando plantão uma vez por mês lá, nesse hospital que eu fiz internato, Que legal. como geral. E eu pretendo um dia voltar como vascular. Meu Deus, que massa. Ô, Lídia, e o que é que tem depois da vascular? Tipo assim, tem essa parte de renal, por exemplo, é um fellow? Como é que funciona? Tem mais alguma residência para depois? No caso, a minha residência em si, a gente tem muito, eu acho que varia de acordo com a residência, mas todo mundo tem, na nossa é bem presente, eu acho que por isso também a gente acaba tendo inclinação. Gostando, né? Mas tem 2 R+, que você pode fazer da vascular, tanto na parte de Doppler, quanto na parte de hemodinâmica. A hemodinâmica, ela inclusive se divide em radiointervenção, que são 2 anos, então já juntou 6 anos aí. Radiointervenção são 2 anos. E hemodinâmica mesmo, que é só 1 ano. E aí a parte da hemodinâmica é mais voltada para procedimentos de aorta, de angioplastia distal, tudo mais isso. Mais arterial, no caso. Mais arterial. Tem também drenagem, catéter, enfim. Mas a parte da radiointervenção ela já é mais ampla. Aquela drenagem de via biliar, entra tudo. Tudo. Que às vezes a gente descia os pacientes lá na HR, lá para hemodinâmica, pronto. Que massa. Não tá pensando ainda nesse pós, não, por enquanto. Eu já cheguei a cogitar a parte, fazer o R+ de Doppler. Dependendo se a gente conseguir 6 anos de... Se a gente conseguisse suprir ou não essa necessidade na nossa residência. Como a gente já tá melhorando muito, eu venho repensando muito, sabe? Nessa parte, porque a gente já tá tendo essa mão. E aí, às vezes, a gente faz alguns cursos fora, vai ter um mês só de Doppler, que eu vou passar no HC também. Que massa. E aí, a gente vai tendo essa vivência, e aí eu vou ver a necessidade. Perfeito. Se não, vem aí, ano que vem de novo, aqui, nos contando sobre mais um ano de residência. Mais um ano de residência. Ô, Lídia, olhando assim para a tua trajetória, tu passou tantas coisas, né? Viesse de lugares diferentes, tinha planos diferentes, foi surpreendida pela vida em algumas coisas, outras boas, outras ruins, mas tá construindo a sua trajetória muito única. Essa pergunta é sempre muito difícil, mas olhando assim para o que você construiu até agora, você já está numa subespecialidade, você já está se colocando profissionalmente, né? Você já está no último ano da residência. O que é que você considera na sua carreira profissional que foi teu maior erro e qual foi teu maior acerto até agora? Eu acho que é a mesma coisa, porque eu me cobrava e me dedicava demais, e eu me cobrava e me dedicava demais. Isso ao mesmo tempo que pode ser bom, pode ser ruim. Eu acho que a seriedade que eu levei tudo sempre me fez aproveitar ao máximo de cada etapa, mas ao mesmo tempo eu me cobrava muito, e até hoje eu me cobro muito, que é uma coisa que eu venho trabalhando e venho melhorando, mas eu acho que encontrar o equilíbrio nisso teria sido o melhor, ainda estou tentando encontrar, mas o maior acerto, eu acho que com certeza é isso, de toda etapa que eu tive, eu tentei aproveitar como é melhor. No internato, eu consegui fazer meu internato muito bem, todo rodízio que eu rodava, eu estava lá. De corpo presente. De corpo presente, e eu estudava, e eu queria ser prestativa, eu queria aprender,
Porque um dia você precisa, de uma forma ou de outra, você pode precisar. E aí eu acho que esse foi meu maior acerto. Meu maior erro, eu acho que foi Por aí. essa cobrança exagerada. No internato, eu tinha uma noite livre, assim, para estudar. Era super metódica, tipo... Eu acho que eu teria sido bem mais flexível comigo Com a mesma. maturidade de hoje, né, que a gente carrega. Com certeza. É, perfeito. Não precisava de tanto. Mas, no final das contas, ele fez essa diferença, né? Deu certo. Olhando pra trás, a gente sempre consegue refletir que podia ter sido melhor. É. Porque a gente também é muito crítico, né? A gente sempre consegue encontrar um problema no que a gente fez antes. Mas aí a vida é esse eterno evoluir. E outra coisa que eu queria te perguntar, o que é que você acha que hoje é a maior, assim, o maior desafio do cirurgião vascular? Você está prestes a acabar, falta poucos meses, eu acho que vocês ficam contando, né? Assim, o ano sempre vira em março, nunca é em dezembro. O que é que você acha que é o maior desafio do cirurgião vascular hoje, enquanto profissional? Eu acho que o maior desafio é conseguir fazer com qualidade o que a gente tem que fazer. Seja na parte do SUS, que a gente às vezes tem uma demanda muito grande, um tempo muito pequeno para atender aqueles pacientes e às vezes escassez de material, mas eu acho que essa acaba sendo uma grande dificuldade do vascular, porque a gente tem a parte de trauma, tem a parte do SUS mesmo, do ambulatório, da enfermaria, então acho que essa é a grande dificuldade. E hoje, pelo menos, eu tenho a satisfação de suprir isso na minha residência, que eu consigo dar um suporte para os meus pacientes com o padrão do hospital que eu tô, que é muito diferencial, mas não é a vida real. O real não é isso. E na a parte venosa, eu acho que é a gente conseguir mostrar ao paciente que o nosso estudo, a nossa residência, a nossa preparação nos torna um mais adequado para fazer determinados procedimentos, que muita gente acaba fazendo mesmo sem ter a devida preparação. Perfeito. Eu acho que entra um pouco nisso. Acho que essa invasão, assim, das outras especialidades, né? E aí se afirmar enquanto especialista naquilo. Exato. E de pacientes com fins, alguns bem difíceis, né? Porque vocês lidam muito com isso. Exato. Não são cenários dos mais felizes, mas quando é possível fazer uma intervenção, eu vejo você lá comemorando, deve ser muito satisfatório, né? Os fins, na maioria, são bons, no caso. Às vezes a gente tem muito que nem sempre a cirurgia que acaba sendo a final, alguns dão errado no meio do caminho, mas a maioria dá certo. Acho que como a gente trata muito com paciente isquêmico, que é um paciente que sente muita dor, eu acho que eu nunca tinha convivido tanto com pacientes com tanta dor. Assim, a gente convive com paciente oncológico, mas é muito interessante que a gente consegue tirar a dor desse paciente com a cirurgia. E aí, às vezes, é a primeira vez que você vê o paciente sorrir no dia seguinte. Porque ele estava tão acostumado com aquela dor, ele nem dizia às vezes que estava com tanta dor, mas você percebe na face do paciente que surtiu efeito a cirurgia. É incrível isso aí. Ele consegue dormir. Então, esses cenários são muito satisfatórios. E aí liga com aquele ponto lá do começo da Lívia no ensino médio, querendo se sentir útil. Exatamente. E é muito satisfatório ver você, assim, realizada nisso, sabe? Fico muito feliz em ter lhe visto lá atrás, que já era feliz, porque a gente tem que tentar ser feliz apesar dos pesares, né? E agora aí, terminando a sua formação, prazer imenso ter trazido você aqui. Eu imaginava assim, meu Deus, deve ser difícil, porque muito difícil conseguir. Vocês são muito corridos, muito ocupados, têm muitas demandas. Mas eu estou extremamente feliz por ter tido essa oportunidade de trazer você aqui, né? Da gente se reencontrar. Depois de um tempo, você aí tão bem estabelecida já em algo, satisfeita, realizada, os olhinhos brilhando. E não tem preço que pague, né? Isso é muito bom de ver. E eu acho que pessoas assim, com esse pensamento genuíno de realmente fazer a diferença, é o que a gente precisa mesmo, sabe? Principalmente nesse cenário de muita mercantilização do cuidado.
e dos clientes e etc. Essa visão, assim, de que ainda há amor e de que ainda dá esse interesse em fazer a diferença. É muito satisfatório, Lídia. Agradeço demais, assim, por você ter topado. Realmente eu que agradeço foi o algo que convite. tinha que acontecer do jeito que tinha que acontecer nesse tempo. Mas antes da gente encerrar, eu queria lhe pedir que você deixasse um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo. A gente tem um público tão diverso, assim, tem gente que tá lá naquele 7º período, no 4º ano, como você tava, teve aquela ideia brilhante, tem gente que é meio assim, apressadinho, mas que cada um tem seu tempo e já vai ouvindo. Tem gente que nos ouve porque assim, eu vou ouvir esse de vascular porque talvez eu queira vascular. Ou então alguém que tá na residência de outro serviço, mas que sempre quis vascular, enfim. Ou pessoas que não fizeram residência ainda e estão naquela, será que eu faço residência ou não? Eu queria que você abrisse seu coração e deixasse um conselho aí para as pessoas que estão ouvindo agora. Eu acho que o conselho é que, no geral, bom você se torna. Eu acho que, assim, levando em conta todos esses públicos, eu venho escutando muito essa frase e tá ficando muito comigo. Bom você se torna. Porque desde o estudante, não tenha medo de tentar ir lá e você aprender e errar e estudar para a prova. Se não passou, vai, faz outra. Para o residente também, que é uma época que a gente se depara com a realidade, que a gente tem que aprender tudo novo e muito rápido e muito intenso. Então, mantenha a constância, que ela traz resultados, porque é bom você se torna. Eu acho que tenha isso em mente, que vai dar certo. É tipo essa frase que fica comigo, que vai dar certo. Continua na tua constância, faz tua dedicação. Assume o lugar que tu tá, porque vai dar certo. Eu acho que esse é o conselho que eu tenho para dar. Que massa. A constância, apesar da falta de motivação às vezes, né? Mas ter a disciplina. Você passa muito isso, sabe? E isso é um calo, assim, para a grande maioria. Porque realmente é difícil ser constante. Fazer 100% em um dia e 0 em outro é muito mais fácil do que fazer 50-50. E é aí que... Mas a constância é mais sobre fazer 100% num dia, 0% no outro dia e pelo menos 1% no terceiro dia, do que fazer 50% em todos os dias. É isso. A constância é você conseguir voltar a fazer. E não largar a mão. Mesmo no pior dia, porque às vezes no dia mais difícil que você passou e no dia seguinte você conseguiu estudar, nem que seja 5 minutos, na próxima vez, se tiver um dia muito difícil, vai ser daquele dia que você vai lembrar. E aí é aquilo que vai ficar contigo. Consegui naquele dia, eu vou conseguir hoje também. E quando você vê, você tem uma soma de vários dias de 5 minutos. Perfeito. Fechou com chave de ouro. Muitíssimo obrigada mais uma vez, assim, Lídia. Satisfação enorme ter você aqui. Tenho certeza que esse episódio vai ser... A gente também muito feliz. É um privilégio pra gente receber você e sua história. E eu tenho certeza que esse episódio vai chegar aí em alguém que precisa conhecer, precisa saber mais sobre a vascular, coisas que eu realmente não sabia. E que alguém vai se encontrar por aí. Eu acho que essa é a beleza desse podcast, sabe? De levar essa diversidade e histórias diferentes. Porque tanta coisa que você passou e hoje você está onde você está e muitas vezes as pessoas olham e dizem assim, eu quero chegar onde ela chegou. Mas, tem uma estrada, sabe? E tem tanta dificuldade, teve mudança de cidade, teve cair de supetão em um lugar que você não conhecia. Imagina se adaptar a uma cidade nova, pessoas novas, não ter nenhuma rede de apoio ali. E aí dá certo, apesar de tudo, né? Que foi exatamente o seu conselho. Então, assim, não desistir, ser constante, vai ficar marcado aí na minha mente, eu tenho certeza na mente de quem tá assistindo. Agradeço mais uma vez você é uma maravilhosa, que Deus abençoe muito, que tenha aí uma carreira de muito sucesso, aqui em Mossoró, em qualquer lugar que você for, eu tenho certeza, você obrigada. E Lucas vão brilhar, porque realmente fazem as coisas com muito amor, com muita vontade, e isso faz toda a diferença. Então, muitíssimo obrigada. Obrigada, foi ótimo. Foi ótimo, muito obrigada. E obrigada, gente. Até a próxima.